Hoje a gente vai falar sobre o transtorno de personalidade borderline. É uma condição bem complexa, sabe? E que muitas vezes as pessoas não entendem direito. A ideia aqui é justamente essa, mergulhar nos detalhes para a gente entender o que isso significa, como se manifesta no dia a dia e o que é mais importante, quais são os caminhos possíveis de tratamento. Olha, para começar, vamos direto ao ponto. O próprio nome borderline já dá uma pista, né? Vem dessa ideia de estar numa fronteira, num limite. Nesse caso, no limiar entre a neurose e a psicose. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer uma instabilidade muito profunda que mexe com tudo, com as emoções, com o humor, com o comportamento e até com a forma como a pessoa se enxerga. É essa flutuação constante que está no coração do transtorno. Então, o nosso papo hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente define o que é o transtorno. Depois, tenta entender como é viver com essa instabilidade. Aí, a gente vê como os profissionais fazem o diagnóstico, qual é a perspectiva a longo prazo e, por fim, explora os tratamentos que existem. Então vamos lá, qual que é a ideia principal aqui? Se a gente tivesse que resumir o transtorno de personalidade borderline numa palavra só, essa palavra com certeza seria instabilidade. E o ponto é que essa instabilidade não fica só numa área da vida, não. Ela se espalha por tudo. O humor, por exemplo, pode ir de uma euforia para uma tristeza profunda em questão de horas. Os impulsos são difíceis de segurar. Os relacionamentos parecem uma montanha-russa de emoções. E a própria identidade, aquela sensação de quem eu sou, parece algo frágil, que está sempre mudando. Ok, mas como essa estabilidade toda aparece no dia a dia? Vamos ver agora as características clínicas, ou seja, como é a experiência de quem vive com o transtorno. Existe um medo avassalador de ficar só. E esse medo pode levar a uma busca desesperada por companhia, mesmo que a relação não seja nada boa. A simples ideia de abandono, seja ele real ou só uma impressão, já pode disparar reações super intensas, um esforço quase frenético para evitar que isso aconteça. Essa instabilidade fica muito clara nos relacionamentos. As pessoas são vistas nos extremos, ou são perfeitas, idealizadas, colocadas lá num pedestal, ou são as piores do mundo, demonizadas no primeiro erro. Não tem meio termo. É aquele ciclo constante de 8 ou 80, sabe? Isso torna as relações super intensas, mas também muito difíceis de manter. Essa dificuldade em controlar os impulsos pode aparecer de jeitos bem perigosos. A gente está falando de uma impulsividade que pode levar a pessoa a se machucar. Isso pode ser compulsão por compras, por comida, abuso de álcool ou outras drogas, dirigir de forma perigosa, tudo isso muitas vezes numa tentativa de lidar com uma dor emocional muito grande. Por dentro, a sensação pode ser a de um vazio que nunca passa. A pessoa pode se queixar de um tédio constante, de não ter um senso firme de identidade. É quase como se a percepção de quem ela é estivesse sempre se desfazendo, o que leva a uma sensação de confusão e tristeza que não vai embora. Olha só que interessante essa citação. Ela descreve perfeitamente um mecanismo de defesa muito comum no transtorno, que os especialistas chamam de cisão ou pensamento preto no branco. As pessoas são vistas como ou totalmente boas ou totalmente más. É uma forma de tentar simplificar um mundo emocional que parece caótico, mas que, no fim das contas, acaba criando ainda mais instabilidade nas relações. Bem, agora que a gente já tem uma ideia melhor da experiência, vamos mudar um pouco o foco. Como é que os médicos e psicólogos chegam a um diagnóstico formal do transtorno? As estimativas mostram que o transtorno de personalidade borderline afeta cerca de 1 a 2% da população geral. Isso é bastante gente, o que transforma o transtorno numa questão de saúde pública bem importante. E um dado interessante é que ele é diagnosticado 2 vezes mais em mulheres do que em homens. Então, como é que um profissional confirma o diagnóstico? Não é olhando um único sintoma, não. O que se busca é um padrão de comportamento e de sentimentos que se repete e persiste ao longo do tempo. Para fazer o diagnóstico, os profissionais usam um manual chamado DSM-5. E, segundo ele, é preciso ter pelo menos 5 de 9 critérios. Esses que a gente vê aqui são alguns dos principais. Mas o mais importante é o seguinte: esse padrão de instabilidade tem que ser geral, sabe? Ele precisa aparecer em várias áreas da vida da pessoa e geralmente começa no início da vida adulta. E é super importante não confundir o borderline com outras condições, principalmente com a esquizofrenia. Sim, uma pessoa com borderline pode ter episódios que parecem psicóticos, mas eles são bem diferentes. São chamados de micropsicóticos, ou seja, são curtos, passam rápido e geralmente são uma resposta a um estresse muito grande. É bem diferente dos episódios psicóticos mais longos e da desorganização do pensamento que a gente vê na esquizofrenia. Certo, vamos em frente.
E como o transtorno se desenvolve ao longo da vida? Qual é a perspectiva ao longo prazo? Aqui tem um conceito que parece até um paradoxo, mas é fascinante. O transtorno é considerado razoavelmente estável. Ué, como assim? Estável? A gente não estava falando de instabilidade? Sim! O que é estável é o padrão de instabilidade. Ou seja, essa tendência a flutuar e a ser instável tende a continuar ao longo do tempo. As manifestações podem mudar, mas o padrão de base continua lá. A longo prazo, a boa notícia é que o transtorno não costuma evoluir para a esquizofrenia. Mas, claro, os desafios existem. É muito comum, por exemplo, que a pessoa também tenha episódios de depressão grave. O diagnóstico geralmente fica mais claro antes dos 40 anos, que é uma fase da vida com muitas cobranças, né? Carreira, relacionamentos, e é aí que essa instabilidade toda se torna mais evidente e difícil de lidar. Isso tudo nos traz para a nossa última parte, que é a mais importante, os tratamentos. Porque apesar de todos esses desafios, existem sim formas muito eficazes de lidar com o transtorno e encontrar uma saída. E aqui está o ponto central de tudo. A base do tratamento é a psicoterapia. Uma terapia bem estruturada, especializada, é a principal ferramenta para aprender a gerenciar os sintomas e construir uma vida com mais estabilidade e bem-estar. Existem algumas abordagens de psicoterapia que se mostraram muito eficazes. A terapia comportamental dialética, ou TCD, por exemplo, é super prática. Ela ensina habilidades para lidar com emoções intensas e diminuir comportamentos de risco. Já o tratamento baseado na mentalização, o TBM, ajuda a pessoa a entender melhor o que se passa na sua própria mente e na mente dos outros. E tem também a psicoterapia focada na transferência, a PFT, que usa a relação com o terapeuta para trabalhar aquela tendência do preto no branco e melhorar as relações. E os remédios? Eles entram como um apoio, uma ajuda extra. É importante deixar claro, a medicação não é a cura, mas ela pode ser muito útil para controlar sintomas específicos, sempre junto com a psicoterapia. Os antipsicóticos podem ajudar com a raiva e a hostilidade, os antidepressivos com o humor deprimido, e alguns estabilizadores de humor podem ajudar a diminuir a impulsividade e a reatividade emocional. Então, para a gente fechar, o transtorno de personalidade borderline é sim um desafio crônico, mas a mensagem da ciência e da clínica hoje é uma mensagem de esperança. Com a psicoterapia certa e, se for preciso, com suporte de medicação, é uma condição que pode ser muito bem gerenciada, permitindo que a pessoa tenha uma melhora enorme na qualidade de vida. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Será que o transtorno precisa ser visto como uma sentença de instabilidade para sempre? Ou será que ele pode ser encarado como um conjunto de desafios que a gente pode aprender a navegar? Tudo indica que com as ferramentas certas que a terapia oferece, é totalmente possível aprender a velejar por essas águas turbulentas com muito mais segurança e controle.